pergunta por que eu estudo antas. Então, acho que a primeira vez que eu tive contato com esse grande mamífero, na verdade é um mega mamífero, é o maior mamífero do território brasileiro, terrestre, e é uma dispersora de sementes, a jardineira das florestas. Estudando ela eu posso estudar todas as matas, saber como que as matas podem se recuperar, e é um mamífero encantador. Hoje só tem anta no norte do Espírito Santo, o noroeste do estado. Então nós estudamos elas nas matas de Linhares, Soretama, que é RPPN Recanto das Antas, RPPN Mutum Preto, a fazenda que a gente está agora, Cupida e Refúgio, Reserva Biológica de Soretama e a Reserva Biológica Córrego do Viado. Aí a gente ainda não conseguiu chegar na Reserva Biológica Córrego Grande. Mas tinha anta em todo o Espírito Santo e hoje só resta anta aqui. Uma estimativa que a gente fez há algum tempo é que uma área de 50 mil hectares poderia manter uma população saudável de até 200 indivíduos, 200 antas. Então, no Brasil ela ocorria em todos os biomas, né? Então, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e na Caatinga. Hoje nós não temos mais anta na Caatinga, ela foi extinta há pelo menos uns 30 30 anos. Então, e na Mata Atlântica, no Cerrado, as populações já estão bem pequenas. Então, esses mamíferos estão bem ameaçados nesses biomas. Pode ser que daqui a um tempo não tenha mais anta no Cerrado, por exemplo, nem anta na Mata Atlântica. A anta foi muito caçada, assim, historicamente, né? As antas foram muito caçadas, um grande mamífero, então são quase 300 quilos de carne. Então, eram preferidas pelos caçadores. Hoje ainda tem caça de anta, mas hoje nós temos outros problemas mais atuais da nossa realidade, que são os atropelamentos, conflito com produtores, porque como elas invadem não, né? Elas vão comer plantações de mandioca, de mamão, então os produtores perdem muito com isso, mudas de seringa. Então, como eles perdem muito com isso, eles ficam bem bravos e acabam matando essas antas também. Então, hoje os problemas são diferentes, mas os impactos são... Na verdade, eu acho que o impacto hoje é bem maior, porque como as populações já estão reduzidas, qualquer impacto, qualquer retirada de um indivíduo, seja por caça, por atropelamento, por morte porque a anta entrou na plantação, eu acho que hoje qualquer retirada de indivíduo já faz um estrago muito grande para as populações de antas, principalmente na Mata Atlântica, que hoje nós estamos em uma das únicas 3 áreas na Mata Atlântica que pode ainda manter uma população saudável de anta. Mas como nós perdemos 4 antas em 8 meses atropeladas, e todos os indivíduos adultos em fase reprodutiva, tinha inclusive uma fêmea que estava grávida, né? Acho que ela estava no 8º mês de gestação. Então a gente perde muito com isso, porque ainda a gente não tem uma estimativa, um valor real do número de antas que ocorre aqui, então a gente já começou a perder anta antes mesmo de contá-las, de saber quantas elas são na realidade. Como é um grande mamífero, e geralmente eles têm poucos filhotes, e demoram muito para que o filhote nasça, então a anta demora em torno de 13 meses, ou seja, 1 ano e 2 meses, e nasce um único filhote e às vezes gêmeos podem nascer também, então são 2 filhotinhos. Mas o mais comum é nascer um filhotinho. Essa fêmea que estava grávida, nós perdemos ela estava no 8º mês de gestação, então mais da metade da gestação, na verdade. Então a gente perdeu uma fêmea que devia ter em torno de uns 4 anos, começando a fase reprodutiva, então ela poderia ainda ter muitos outros filhotes ao longo de sua vida, de 20, 25 anos de vida. Então, o Protapire é um projeto de vida, que eu falo, né? Porque quando eu descobri a anta, eu prometi para mim mesma que eu ia transformar todos os meus estudos e retornar para a anta, assim, tudo que eu estudei, todo o meu esforço profissional para a anta. Então, eu decidi criar o Protapire. Na verdade, foram várias pessoas que me ajudaram a construir o Protapire. Então, eu fiquei pelo menos 5 anos atrás de dinheiro para poder iniciar o projeto e não conseguia.
até que eu encontrei boas pessoas que também queriam que eu trabalhasse com antas nas áreas que elas gerenciam aqui no estado, estavam preocupadas com a preservação dela. E em 2011, de fato, eu consegui. Daí foi, foi um alívio muito grande, porque eu sabia que naquele momento eu teria muito trabalho pela frente. E aí eu juntei um grupo de amigos, na verdade os amigos se juntaram a mim, todos voluntários, então a gente começou. Qual que é a nossa principal, assim, nossa principal meta mesmo é que daqui, a gente está no 5º ano de projeto, então daqui 7 anos, em 10 anos de projeto, 12 anos, a gente consiga elaborar um plano de ação para a espécie aqui no estado. Falta muita coisa ainda, porque como a gente não tinha nenhuma informação sobre as antas, sobre as matas, a gente não conhecia nada, a gente começou andando nas matas, com a ajuda do nosso mateiro, o Zé, que a gente fala do nosso amigo, biólogo, né? Também que se transformou em biólogo. E aí a gente conseguiu conhecer as áreas, a gente ainda tem muitas áreas para conhecer nessas áreas que a gente trabalha, mas a ideia mesmo é criar um plano de ação para proteger a anta aqui no estado. E com isso a gente protege todos os outros mamíferos também, não só mamíferos, mas aves, porque como as antas elas são importantes para dispersar várias sementes e sementes grandes, né, de frutos grandes, então as espécies, as árvores que produzem esses frutos vão ser mantidos e com elas outras espécies também podem sobreviver, né, porque podem se alimentar dos frutos produzidos por essas árvores, e aí com isso as antas acabam recuperando. Então a gente tem muito orgulho eu falo a gente porque eu não sou sozinha, não tenho uma equipe, nós somos uma equipe e a gente quer chegar nas pessoas, porque anta é um bicho super estilizado assim, né? Porque as pessoas chamam, quem nunca chamou uma pessoa de anta? Associando com desprovida de inteligência. Mas ao contrário do que todo mundo imagina, a anta é um bicho super inteligente. Então aí a gente tem descoberto isso ao longo desses 5 anos, assim, né? Coisas espetaculares, interações entre elas que a gente nunca tinha visto e nem pode ver, porque elas são noturnas, são dentro das matas a maioria das vezes. Mas a gente espera ter bons resultados, assim, para que de fato a gente faça a diferença na preservação dela.